pessoal, hoje, dia 18 de abril de 2020, em plena pandemia, estamos aqui na quarentena e eu estou conversando com a Ana Paula Righitti. Ela é médica, ela é casada, tem duas crianças lindas e maravilhosas que eu amo. E a gente se conhece há uns bons anos, né, Ana Paula? Ela é médica, né? Do Amazonas, ela veio do Amazonas, você nasceu Sim, no Amazonas, nasci né? no Amazonas. Em que cidade? Eu nasci em Humaitá, no Amazonas, no interior do Amazonas, que fica bem na divisa do Amazonas com Rondônia. Fica a 200 quilômetros de Porto Velho. E você veio parar em Cuiabá como? Aqui casou, aqui teve filhos, né? Na verdade, a minha família é toda do Amazonas e os meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos de idade. E aí de lá nós saímos e depois o meu pai retornou. Mas desde pequena eu sempre tive muita vontade de fazer medicina e estudava para isso. E quando chegou na época do vestibular, eu vim para cá para estudar num cursinho do meu tio. Ele me deu uma bolsa de estudos, que foi lá no Isaac Newton, e aí lá eu fiz o cursinho, entrei no vestibular, entrei na faculdade. Na época eu fui a quarta turma de medicina da Unic, em 2000, né? 2000, eu fui a turma de 2000, a quarta turma. E há 20 anos atrás. É. Há 20 anos atrás. E aí eu estudei medicina. No final da minha faculdade, no 5º ano, eu conheci o meu esposo, que tinha acabado de chegar de Minas a trabalho para morar aqui. Ele veio de Belo Horizonte, mas ele nasceu em Muriaé. E aí nós nos conhecemos no final da faculdade, namoramos, nos casamos depois de 2 anos e meio de namoro e noivado. E aí, quando nós nos casamos, viemos morar aqui no condomínio, que a minha vizinha de 2 casas é a Virgínia. E foi aí que nós nos conhecemos, né, Virgínia? Na época do casamento, né? Exato, 2008. Foi 2008 que nós casamos e nós moramos aqui nesse condomínio desde então. E aí nós tivemos filhos, que é o Heitor e a Manu, e eles são apaixonados na tia Virgínia, a tia Virgínia é apaixonado neles. E o Heitor já tem 8 anos e a Manu tem 6 anos, e é assim. E você se especializou em pediatria? Sim, pediatria. E hoje você trabalha onde? Daí em 2006 eu formei e comecei a residência, na verdade, de pediatria. Fiz no Júlio Miller 2 anos e depois fiz mais 1 ano de neonatologia. E eu me especializei em pediatra e neonatologista. E daí hoje então eu trabalho na UTI da Fêmea, na UTI da Santa Casa, trabalho no posto de saúde do Tijucal, onde eu sou concursada, e também trabalho na Unimed, onde eu atendo no PA, no pronto atendimento e no ambulatório. Só nesses lugares. Só. E é mãe, dona de casa, esposa, mas principalmente a gente tem aquela parte da nossa profissão, né? Ser uma profissional. Na verdade eu fiz uma escolha, e essa escolha foi assim ao longo dos anos. A minha vontade sempre foi de ser mãe e ser médica, né? A minha vontade sempre foi de casar, ter filhos e também ser médica. Quando eu formei, eu percebi que eu não ia conseguir fazer as duas coisas bem, né? Porque ou você se dedica muito a uma coisa ou você se dedica muito a outra coisa. Então eu percebi que eu ia ter que abrir um pouco mão de alguma coisa para me dedicar completamente a outra. E isso foi algo que eu fui percebendo ao longo dos anos, a dificuldade de conciliar, né, a vida com o esposo, inicialmente nós como casados, né, a casa, dona de casa, as coisas do lar, e depois a maternidade veio assim na minha vida, que era uma coisa que eu tinha muito sonho, era de ser mãe. E quando eu tive meu filho eu percebi que eu não ia conseguir me dedicar à minha profissão e me dedicar ao meu filho na mesma intensidade. Então eu comecei a reduzir o meu ritmo de trabalho quando eu tive o Heitor, que foi o meu primogênito. E depois de 2 anos eu tive a Manu,
A Manu veio assim com uma surpresa para nós, uma linda surpresa. E daí agora com 2 filhos eu percebi ainda com mais intensidade que eu ia precisar abrir um pouco mão da medicina para me dedicar às crianças. Eu sempre tive ajudante, eu tinha uma babá muito boa, mas ainda assim eu queria estar mais perto dos meus filhos. Foi aí que eu tomei a decisão de reduzir a minha carga de trabalho, e hoje eu trabalho, apesar de trabalhar em vários lugares, eu trabalho pouco comparado aos outros profissionais, né, médicos, e eu consegui organizar a minha vida e trabalhar apenas meio período, quando as crianças estão na escola, e o outro período eles estão comigo livres. Nesse meio tempo, né, eles cresceram, eu já não tenho mais babá, então agora eu cuido deles no período que eu não estou trabalhando. Então eu me dedico muito à maternidade, porque eu entendo que os filhos crescem, né? E a hora de nós estarmos perto deles é agora como mãe. Tudo que a gente fala para as crianças, nós mães, tem um peso muito maior do que uma funcionária, do que uma babá. Mesmo que ela seja uma pessoa boa, o peso das palavras dela não é como o peso da nossa. A influência que nós temos na vida dos nossos filhos é uma influência muito grande. E é tão importante que nós estejamos perto deles por um tempo, porque os filhos crescem e aí eles vão, né, fazer as coisas que eles querem, correr atrás dos sonhos deles. Então, se a gente não estiver perto dos filhos nesse tempo que o caráter deles está sendo formado, que pelo que a gente conhece da ciência é em torno de até 8, 9, no máximo 10 anos, eles vão seguir caminhos que não serão os que os pais orientaram. Então é um desafio para nós, como mãe profissional, fazer valer a nossa influência sobre eles. Isso tem a ver com o tempo, mas também tem a ver com a qualidade desse tempo, né? Porque às vezes a mulher também está em casa, né, Virgínia? E não está conectada. Não está conectada. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, cada um dentro da sua realidade, né? Existem mulheres que não conseguem abrir mão da sua profissão por um tempo, precisam trabalhar o dia inteiro, mas quando estarem em casa, ser aquela influência firme na vida dos filhos. E a gente estava conversando esses dias, né, Virgínia? A Virgínia já tem filhos adolescentes. Adultos, né? Meu Deus, eu não posso acreditar que eles já são adultos. Eles são adultos. Mas a gente estava conversando justamente isso, que muitas coisas que ela falou e que ela fez influenciam a vida deles até hoje. Assim como nós, quando éramos crianças, hoje a gente vive influenciado pelos nossos pais, nossas mães. Então eu acho importante isso, a gente tentar achar dentro de cada realidade da mulher o seu ponto de equilíbrio para que a nossa maternidade seja a principal influenciadora na vida dos nossos filhos. Porque na verdade quando você opta por ser mãe, você tem que optar por ser mãe por inteiro. Sim. Por mais que às vezes você precise trabalhar, né? Mas não, eu discordo quando o pessoal carrega a bandeira de empoderada, eu posso, eu faço, aconteça. A gente tem que ver que nos foi dado uma missão. Então mãe é para toda a vida. Sim. Não aposenta, né? A gente verdade. É aposentada do serviço, mas não é aposentada como mãe. Então, a gente tem que ter limites. Eu concordo com você, embora eu não possa ter feito isso, de reduzir o meu trabalho, né? Mas... Quando você estava em casa, eu era por inteira e sou ainda por inteira para eles. Mas esse discurso de que a mulher ela tem que dividir, eu concordo que tem que dividir a paternidade ou até com o padrasto, né? Como a maioria das famílias hoje são compostas diferentemente da nossa geração, a sua não, porque você é mais nova, né? Mas a minha geração, mas eu acho que o papel da mãe, principalmente, é o que fica lá no subconsciente, porque aquele contato, né? Aquele contato físico, emocional com a mãe é muito importante. E você sabe até melhor que eu, né? Sim. E você sabe, Virgínia, que, na verdade, a mãe e o pai, eles têm importâncias relevantes na vida dos filhos.
mas o pai sempre trabalhou. É. Né? O pai sempre trabalhou. Os filhos, eles sabem que o pai vai para o trabalho e que volta, mas a mãe é que sempre esteve junto. Agora, na era moderna, nós mulheres também conseguimos trabalhar, conseguimos o nosso sustento, somos mulheres que se destacam, né, em vários campos profissionais, porque a mulher ela tem algo que diferencia os homens, que é aquele jeitinho de fazer as coisas, né? A mulher às vezes é mais determinada em estudar e buscar, enfim, tem tantos fatores, né, que todo mundo sabe. Mas é fato que a saída de dentro de casa da mulher impactou muito a vida dos filhos. Porque o que aconteceu quando a mulher saiu da sua casa para trabalhar? Os filhos ficaram longe da mãe e sob influência de outras pessoas, né? Se o cuidado era antes só da mãe, depois passou para outras pessoas. Então foi terceirizado. Era até família, né? Porque antigamente a mãe podia sair para trabalhar, mas tinha a tia, a avó, a sobrinha que cuidava. Hoje não, você não tem essa facilidade. Aí hoje a gente precisa de colocar às vezes em escolas integrais, né? A gente precisa de várias auxiliares, se a mulher trabalha de dia e de noite, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a gente precisa de auxiliares mesmo, mas a mulher ela tem que ter um esforço a mais, para que quando ela esteja em casa, ela assuma a posição dela de mãe, apesar do cansaço. Porque eu acho que o fato da gente trabalhar fora traz para nós um cansaço maior. Porque quando você chega na sua casa, você vai continuar sendo mãe, esposa e dona de casa. Então você vai ser... A jornada tripla. Isso quando não passa até para a hora da madrugada. Né? Então é um esforço a mais. E a gente precisa vencer esse cansaço para ser influência forte na vida dos filhos. Então a saída das mães... E às vezes a saída completa, né? Porque daí a mulher às vezes está em casa, está cansada e aí precisa de uma ajudante dentro de casa. Isso impactou muitas famílias de forma negativa. A gente estava até conversando sobre o adolescente, sua visão. Até porque, como médica, você atende família. E toda doença às vezes tem um fundo familiar, né? Sim. Tem problemas de relacionamento. E principalmente o adolescente, como você vê isso? O relacionamento hoje do adolescente com os seus pais, mães? A adolescência, ela é uma fase, né, falando como pediatra, ela é uma fase onde a pessoa está passando por muitas modificações hormonais, né? Então essas modificações hormonais impactam a vida dessa pessoa, né? Por conta dos hormônios sexuais, eles começam a ter transformações no corpo, que a gente fala que é a puberdade. E essas transformações também impactam não só o físico, mas também impacta a área emocional do adolescente. Existem alguns estudos, Virgínia, que falam que os hormônios eles bloqueiam algumas sinapses neurológicas no cérebro e aí o adolescente ele começa a ter dificuldade de enxergar algumas situações, né? É como se ele tivesse um bloqueio no córtex cerebral, algum tipo de bloqueio, e aí ele começa a agir como se fosse criança de 2, 3 anos, nessa fase da adolescência. É por isso que na prática a gente vê muitos adolescentes não tendo noção de perigo, né? Igual criança de 2 anos. Muitas vezes o adolescente ele é destemido, você fala, muitas coisas que você falou ele esqueceu, você fala de manhã, de tarde já não lembra mais, por conta dessas sinapses que são bloqueadas no córtex cerebral. E isso tem uma influência também desses hormônios, porque na adolescência os hormônios eles estão sendo liberados numa carga muito grande. A gente vê isso primeiro nas meninas, porque elas entram no processo da puberdade primeiro do que os meninos, né? Hoje a gente vê que as meninas elas estão ficando mocinhas até mais cedo do que há 50, 60 anos atrás. Antigamente as meninas eram mocinhas com 13, 14, mas hoje a gente vê as meninas com 10, 11 anos com corpo de moça, né? E isso impacta também o emocional delas. E os meninos mais lá na frente, com 15 a 18 anos, que eles vão entrar na puberdade.
A mulher, ela tem um desenvolvimento neurológico acelerado comparado com os meninos, né? Existem estudos que falam que a menina é até 4, 5 anos à frente do que os homens. E que os homens, eles vão chegar no nível de maturidade das mulheres. Por exemplo, uma menina que 20 anos já é madura, o homem vai chegar nesse nível similar com 22, 23 até 24 anos. Então, por isso que a gente vê essa diferença. Falando no aspecto emocional, isso também repercute. Por quê? Há uma instabilidade emocional muito grande, né? Há conflitos existenciais, conflitos de quem acreditar, muita coisa que você influenciava o seu filho até a adolescência, ali você já não vai influenciar mais tanto, porque há um desenvolvimento de umas células chamadas células espelho. Isso também é um estudo da psicologia. Então, o adolescente, por conta de todas essas mudanças hormonais, eles vão desenvolver uma célula chamada espelho e eles vão tender a se comportar iguais às pessoas que eles admiram. Então, por isso que você vê os adolescentes todos tendo o mesmo comportamento na escola, por causa dessas células espelho. Então, a gente vê que a nossa influência sobre eles diminuiu bastante. Por isso que é importante, agora a minha análise, a gente influenciar muito os nossos filhos até uma idade de 10, 11 anos, porque depois eles já vão ser muito pouco influenciados por nós. É como se eles já estivessem saindo de casa para o mundo. E tudo que você falou até ali, se foi sedimentado, implantado, vai fazer muita diferença nessa fase de instabilidade. Mesmo que nessa fase de instabilidade não faça tanta diferença, na hora que passar esse turbilhão hormonal que eles ficam meio sem saber, quando eles entrarem na fase adulta, tudo que você falou vai voltar para eles como algo muito forte. E se você não falou nada, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Imagina, a gente hoje é influenciado positivamente por coisas que os nossos pais falaram quando a gente era criança. E as crianças que não têm o pai e a mãe perto, como que vai ser, né? Às vezes tem uma cuidadora que fala de um jeito, depois fala de outro, a professora fala do outro, o amiguinho fala do outro, vira uma salada na cabeça deles, eles não têm uma firmeza, referência sólida. Então, o adolescente é uma fase muito difícil, né? Difícil para os pais e principalmente para os adolescentes, mas é uma fase que vai passar. E quando ela passar, muitas coisas que você falou vai impactar a vida dessa criança. Outra coisa que é importante a gente, na adolescência, fazer, tentar cercar os nossos filhos adolescentes de boas influências, né? Tentar cercar ele dessa solidez que é a base familiar. Independente de como ela seja constituída, se é por pai, se é por mãe, se é por padrasto, se é por madrasta, solidificar, fortalecer. Vamos fazer um churrasco todo mundo junto aqui na nossa casa. Traga os seus amigos, meu filho, para a nossa casa, coisa que você sempre fez. Então, Matheus, a gente sempre admirou. Porque quando você traz para sua casa, você está falando, olha, venha, aqui a gente é uma família. Aqui a gente valoriza o que vocês estão falando. O adolescente precisa de valorização. Não das coisas erradas, mas valorização da família. Então, quando você fala para o seu filho adolescente, filho, vem, traz os seus amigos aqui, vamos fazer um churrasco todo mundo junto. Ali eles vão ver a importância que é uma família unida, né? Vai ver que é um pai e uma mãe que tá ali junto, se divertindo com o filho, não aquele pai, não, menino, não quero seu amigo aqui, não. Tem que trazer mesmo, vem, fica aqui, traz. Ah, vai, faz um churrasco com a sua família, nós vamos ter o prazer de ir. Não, o Pedro vai com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Não tem problema, ele vai. Porque daí eles vão vendo isso e vão vendo como isso é importante. Você tem isso na sua casa, né, Virgínia? Você sempre trouxe, né, os amigos dos seus filhos para dentro da sua casa. E você vê que ponto positivo tem isso, né? E cresceram e continuam vindo para minha casa. Eu gosto disso. E como que os amigos deles acham isso bom, não é verdade? Quantos não devem falar para você e pro Nelson, né? Exatamente. Como que é bom aqui, tia Virgínia. Tia Virgínia, deixa eu morar aqui. Não é? É, duro que nós moramos num lugar bem pequenininho, né? Então a gente não tem aquela disponibilidade de poder fazer um festão, né? Mas eu acho que isso é importante. Isso desde criança a gente procurou, como você falou,
estar junto. E nós Isso. continuamos juntos. E veio essa pandemia, que foi um pandemônio, e a gente continuou junto. A gente procurou saídas, né? Como vocês, saídas para estar junto com os meninos, ou assistindo uma live, ou jogando uma carta, fazendo alguma coisa junto, né? E você vê, Virgínia, que as famílias, é porque essa época é uma época que acho que a nossa geração nunca imaginou que ia passar. E eu nem sei se alguém já passou, mesmo na época antiga, eu não sei se as pessoas passaram por isso, porque a gente estava vivendo num mundo em que todo mundo era muito por si. Exatamente. Aí aquelas famílias que já tinham uma estrutura de família, o que que acontece? Estão se aproximando mais ainda. Aquelas famílias que não tinham uma estrutura sólida de família devem estar em pé de guerra dentro de casa. Que é complicado ficar Porque é todo complicado. mundo dentro de casa, ambientes pequenos, porque hoje em dia a maioria dos ambientes são menores do que antigamente. A gente morava em quase 400 metros quadrados, hoje a gente mora em 100, Sim. 100 e pouquinho. Então é difícil, é complicado. Mas você sabe que mesmo sendo difícil, é uma oportunidade para os pais estarem olhando para os seus filhos e os seus filhos estarem olhando para os seus pais e a sua esposa para o seu marido para a sua esposa. Diz que teve gente até que descobriu que a esposa era legal. Então é assim, talvez no primeiro momento foi aquele tédio, aquela guerra, mas tipo assim, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então começaram a serem forçados a viver em harmonia, porque quem que vai aguentar, Virgínia, tanto tempo em casa sem se relacionar bem? Então assim, eu acho que apesar de tempos difíceis, essa época é uma oportunidade linda para as pessoas se olharem como família, né? Sentar para comer junto, coisa que quase ninguém no mundo atual faz. A mesa, ela é tão Tomar café à tarde, jantar. isso, juntos, ver live junto, porque às vezes, né, o YouTube só pega na televisão da sala ou no quarto, aí junta todo mundo ali. Antes a pessoa ficava ali sozinha, mas ali vai ter que andar todo mundo ali grudado. Então essa é uma oportunidade única que a gente precisa tirar o melhor dela. Porque depois que a gente sair dessa época, a gente não sabe como que vai sair, né? Se vai ter dificuldade financeira. As dificuldades escolares a gente já pode esperar, né? Porque as crianças estão com aula reduzida mesmo online. Como que o mundo vai estar? Muitas pessoas doentes ou ainda vão adoecer. Então eu acho que o cenário lá fora não é um cenário promissor. Mas o que você construir agora dentro da sua casa, junto com a sua família, vai te fortalecer para encarar o pós-pandemia, né? Porque vai ter o pós-pandemia. Porque o povo está preocupado justamente com a saúde. Mas nós temos também que preocupar que tem muita gente que não vai ter saúde nem economia. E não vai ter emocional, né, E Virgínia? o emocional vai afetar. Porque eu acho que a saúde está sendo bombardeada, não a saúde física, mas a saúde emocional das pessoas. Até quem não está passando o problema mais de perto, que tem como se segurar. Então, falo por mim, né? Que a gente deprime de ver os outros mal. Isso. E a família, ela é essa base que vai dar fortalecimento pra gente encarar o mundo depois de tudo isso, né? Porque vai ser complicado. Imagina, se você tá com seu relacionamento com seu filho restaurado, quando você sair lá fora vai ser mais fácil você cuidar das suas coisas, né? Porque muitas vezes as mães vão trabalhar com preocupações que vêm de dentro da casa, de relacionamento com o marido que não tá legal, com o filho que não tá legal, o filho vai buscar outras alternativas, né? Então eu acho que na hora que a família for restaurada, eu acho que as pessoas precisam buscar essa restauração familiar, né? O comer junto, o lanchar junto, o fazer a live junto, brincar junto, jogar, rir, né? Tudo isso vai fazer diferença no pós-pandemia. Porque hoje em dia, se você brigar, você vai ter que fazer as pazes rapidinho, porque né? tá todo mundo junto, não tem como a gente continuar com probleminhas pequenos, né? Então, tá todo mundo junto, tá todo mundo sem trabalhar. Você sabe que esses dias eu vi uma psicóloga falando
que ela continua atendendo via online e que ela tá dando alta para muitas crianças, porque as crianças já, tipo assim, não estão mais com sintomas de doença emocional que tinha depois desse tempo com os pais. Então, muitas coisas, às vezes, que as crianças sofrem de doenças emocionais, que às vezes são diagnosticados. Claro, existe o diagnóstico certo mesmo, né? De distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe autismo, a gente sabe que esses diagnósticos são certos. Mas, por exemplo, transtorno de ansiedade na infância. Eu mesmo mando muitos pacientes meus com transtorno de ansiedade. E a psicóloga estava falando justamente desses casos emocionais e não de doença. Que ela está dando alta para um tanto. Por quê? Porque com as crianças e os pais em casa, elas não estão mais tendo sintomas. E isso é verdade, para você ver como é importante a família. E o povo não dá a mínima, né? Mas eu acho que hoje é um tempo diferente, as pessoas estão olhando para a família de outra forma, sabia? Tomara, né? Tomara, porque tempos difíceis virão e se não tiver família para segurar as pontas, vai ser complicado. Vai ser complicado. A esposa cuidando do marido que perdeu o emprego, que diminuiu a sua renda, né? Então é importante isso. Bom, hoje nós estamos no meio da quarentena, né? Como a gente já falou. E você, pelo que eu sei, estou sabendo, você está trabalhando aí na linha de frente. Como que você está vendo essa situação de saúde? Mudando um pouco o foco, assim. Vamos falar da saúde. Assim, ó, quando estourou toda essa pandemia, todas as notícias que a gente viu, né, que o problema chegou até nós, de fato, é inevitável, né? Houve um pânico geral da classe da saúde. Não falo só de médicos, mas eu falo de todo mundo que trabalha com a saúde. Porque a gente sabe que os profissionais da linha de frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, né, de enfermagem, as meninas que trabalham na limpeza dos hospitais e as pessoas que trabalham em ambiente hospitalar e de saúde, elas iam ser muito acometidas, né? E tinha toda a questão da EPI, as questões das comorbidades, né? Muitos médicos com comorbidades, já idosos, né? Acima de 60 anos, a faixa de risco, enfim. No início, eu tava, assim, muito esperançosa, né? Porque é engraçado, a gente como médico, a gente quer ir pra guerra, né? A gente não quer ficar em casa, acho que é igual o soldado, né? Quer ir pra guerra, né? Vai morrer, vai, mas tá na guerra. Mas aí eu faço parte do grupo de risco porque eu tenho asma, eu sou asmática. E eu sou aquela bem assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Sou asmática, tenho crise de asma e não cuidava da minha asma, uma vergonha. E aí meu marido assustou e falou, não, você vai caçar um médico, você vai caçar uma pneumologista, você vai caçar não vai sair trabalhando assim sem antes. E aí de fato eu tratei, fiquei afastada uns 15 dias e voltei. Quando eu voltei, então eu tô na linha de frente na UTI, nas UTIs, né? Tô lá no posto de saúde, meu posto de saúde suspendeu o atendimento de ambulatório e agora tá mesmo só para caso de urgência, né? UPA. E a gente tem visto um esvaziamento das unidades de saúde, por conta da recomendação de só procurar se acaso você tiver algum sintoma, ou do Covid ou qualquer outro sintoma. E nós temos atendido, sim, muitos casos suspeitos, né? Nós notificamos como caso suspeito todo aquele paciente que tem febre, tosse e sintomas respiratórios. Alguns pacientes mais graves a gente encaminha para os centros de referência, mas existem muitas notificações. As notificações, elas não são todas confirmadas, porque a gente só confirma os casos graves. Então é fato que a gente tem pessoas que são e pessoas que não são, então fique incerto. A nossa medição é de acordo com os casos graves e com as mortes. Pelo que nós temos visto nos números, graças a Deus, né, a nossa cidade ela não está num nível como o dos grandes centros, como São Paulo, como Rio, como Manaus, né? A gente está num nível
menor. Mas ainda assim o nível que a gente precisa, né? Ter cuidados, ter bom senso, né? Ser sensato, ficar de olho, né? Nos sintomas, buscar o atendimento se acaso você tiver sintomas. Eu acho que esse tempo é um tempo que não deve gerar em nós pânico, mas tem que gerar em nós cuidados, né? Cuidado de proteção de acordo com o que cada um tem disponível, sensatez, né? Se tá todo mundo nessa pandemia de quarentena e você tá afastado do seu trabalho, evitar sair para festas, evitar fazer festas assim, tipo de família, né? Aglomerados, igual às vezes a gente anda na rua e vê o povo, né? Tudo meio amontoado. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, com a gente e com os outros. Mas na pediatria é nítido que nós temos muito menos acometidos do que os adultos. Porque as crianças, elas elas fazem quadros sintomáticos, né? Nas UTIs a gente tem visto também pouquíssimos casos dos lugares que eu trabalho. A gente teve algumas suspeitas e nenhum foi confirmado até agora. Mas eu acho que a gente tem que manter, sim, né, a sensatez, o bom senso de proteção e de se resguardar, né? Até para as crianças não terem contato e velhos, né? Sim. Pessoas mais velhas têm mais problemas com esse tipo de comorbidades, né? Diabetes, hipertensão. A gente precisa, né, cuidar. E eu queria que você passasse uma mensagem de Ana Paula pra gente, sei lá, uma coisa assim que você acha importante, que você hoje, como mãe, como esposa, como médica, né, você acha importante, assim, que as pessoas tenham consciência. Bom, nesse tempo de pandemia, eu andei refletindo, acho que todo mundo deve ter refletido em algum momento sobre algumas coisas, né? Não é possível que a pessoa tá em casa e não tá refletindo, meu Deus, e agora, né? Será que vai ser? Então foi um tempo assim que eu me acheguei muito a Deus, né? Primeiro assim, para entender como que eu devo me portar. Eu como pessoa, eu entendo que nós somos 3 em 1. Nós, como pessoas, a gente precisa cuidar de 3 pontos para que nós sejamos um em pé, né? Nós temos a saúde física, né? Que a gente precisa cuidar, principalmente nessa época de pandemia, tentar manter uma rotina de exercício, apesar de que eu não estou fazendo nenhum, mas todo mundo tem que tentar, né? Eu malhando em casa. Usar suplementação, né? Quem tem deficiências vitamínicas, quem tem processos alérgicos tem que cuidar. Quem tem asma, como eu, fazer o tratamento, tomar seu remédio de pressão direitinho, cuidar da sua diabetes, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, cuidar da alimentação, mesmo assim, todo mundo comendo muito, tem que ter um cuidado, né? Nós temos a saúde emocional, ela é tão importante quanto a saúde física, porque muitas pessoas têm a imunidade lá no chão por conta da sua emoção, né, Virgínia? A ansiedade, a depressão, o pânico, eles baixam a nossa imunidade física, porque essas 3 saúdes, elas estão intimamente ligadas. Então, se você tá com ansiedade, se você tá com pânico, você tá influenciando a sua saúde física. Então, a saúde emocional é tão importante quanto a física nesses dias. O que eu acho que é importante a gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, é cuidar do que a gente vê, fazer proteções para nossa mente, evitar ver notícias ruins, porque quando você vê notícias ruins, você é levado num estado de pânico que você não tem controle, né? Proteger a sua mente. Não ser um alienado que não vai saber o que está acontecendo no mundo. Não, não é isso. É você cuidar. Se você está lendo algo que isso está gerando em você medo, para na hora e vai ver algo bonito. Vai olhar uma flor, vai ver um vídeo de flor, um vídeo de mar, vai cheirar alguma planta, sai fora, cheira um ar puro, sabe? Oxigenar a sua mente. Cuidar das suas emoções,
coisas que nos trazem boas sensações. Por exemplo, eu não sei você, mas o cheiro do café me traz uma sensação ótima. Então, se eu tô estressada, eu vou fazer um café. Um bolo assando, né? Essas coisas que nos trazem boa sensação, tipo tomar um banho, lavar o cabelo, o cheirinho do creme, né? Isso traz para nós sensações. Então, a gente buscar coisas que nos trazem sensações emocionais boas e afastar daquelas que nos trazem emoções ruins. E a terceira saúde, que para mim ela é assim a base, é a saúde espiritual, né? Eu não posso deixar de falar que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde espiritual, tanto quanto as outras, né? Independente de crença, independente de religião, as pessoas que acreditam em Deus, né? Elas precisam se fortalecer com Deus nesses dias, porque da mesma forma que a sua ansiedade vai derrubar o seu corpo, da mesma forma que a sua diabetes, pressão alta, descompensada vai te derrubar, se você tiver com a sua saúde espiritual ruim, nenhuma das outras duas também vão ficar de pé. Então é importante a gente se conectar com Deus, né? Eu sou cristã e eu tenho uma fé baseada na pessoa de Jesus Cristo. Então eu creio que Jesus, ele é uma base sólida, ele é a rocha que vai segurar muitas pessoas nos dias de tempestade. Então, estreitar o seu relacionamento com Deus, buscar a Deus, buscar essa intimidade com o Senhor, te ajuda muito, né? A ter fé e ter esperança que mesmo que nós estejamos em dias ruins, depois podem vir dias melhores. Tudo passa, né? Tudo passa. Existe um autor que ele fez ele é psicanalista, não tô lembrando o nome dele agora, ele fez um estudo com pessoas que passaram por situações de guerra. E a gente está vivendo uma situação de guerra, né? O nosso inimigo é invisível, mas está todo mundo agindo como se estivesse na guerra, né? Aqueles que são soldados da linha de frente estão indo para a guerra, a população está dentro de casa, né? Os líderes estão, né? O mundo inteiro se mobilizando para tentar estabelecer estratégias, então é uma situação de guerra. Então, eu vi desse autor que ele fez um livro, Virgínia, que ele fala das pessoas em situações de guerra, e ele fez esse estudo também no pós-guerra. Aquelas pessoas que tinham fé, elas tinham uma esperança e elas passaram por esse período e chegaram depois em bom estado. Aquelas pessoas que não tinham fé, que não tinham esperança, que não tinham, né, como olhar para frente, né, porque o esperança é você esperar algo melhor. Então essas pessoas, elas foram consumidas nesses dias, né, ou elas tiveram quadros emocionais muito ruins, elas não conseguiram se recuperar de doenças físicas. Então é tão importante a gente estabelecer a nossa fé, a gente ter esperança de dias melhores. E eu falando como Ana Paula, assim, de um modo muito particular, eu coloco a minha esperança toda em Jesus, né? Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus em quem eu confio. Eu saio de casa sabendo que eu tenho sim uma máscara, eu tenho uma touca, eu tenho um jaleco, mas muito mais do que isso, eu sou guardada por Jesus, né? Existe até um louvor que fala, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, assim que eu luto minhas guerras. E é assim que eu luto essa guerra, né? Aqui em casa, nós estabelecemos uma rotina de oração em família, ouvimos louvores, lemos uma palavra, oramos, né, todos, pelo menos 3 períodos. Sempre que a gente senta na mesa, a gente ora, e oramos não só por nós, porque a gente não pode ser egoísta de só olhar para nós, por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, as pessoas que estão doentes, as pessoas que perderam entes queridos, as pessoas que perderam emprego,
A gente ora também pelos líderes, pelas autoridades, né? A gente está debaixo de líderes governamentais, a gente precisa orar para que Deus ilumine a cabeça de todo mundo. A gente ora pelos médicos, a gente está orando por todo mundo. Meus meninos aqui em casa é muito bonitinho. Tira, Deus, esse coronavírus logo do nosso mundo, salva todo mundo. E é muito bonito como as crianças, elas são diretas, elas já saem pedindo, né, coisas diretas para Deus. Eu acho importante as crianças terem essa noção que elas podem recorrer a alguém que é real, né? Porque a gente crê que Jesus, ele é vivo, ele é real e ele faz milagres, ele continua fazendo milagres e ele está agindo na vida de muitas pessoas. Como cristã, eu acho que agora é hora da gente valer aquela diferença que a gente precisa fazer na vida das pessoas. Porque, sabe, Virgínia, ser cristã não é você só falar que você é cristã, que você vai na igreja, que você anda com Bíblia debaixo do braço, apesar de que isso são coisas importantes, né? Que você ora, não é só isso. O ser cristão é você levar amor para as pessoas. Porque Jesus, quando ele andou aqui, ele falou que a gente tinha que amar o nosso próximo, né? E quais são as formas de a gente amar o nosso próximo? Eu tenho entendimento de que nessa pandemia a gente precisa dar amor, né? Amor para o seu marido, amor para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, né? Você precisa dar amor, porque ninguém mais do que as pessoas de dentro da nossa casa, que estão ali com a gente todos os dias, que conhecem as nossas boas qualidades, as nossas ruins, eles merecem o nosso amor. Amor para o próximo que está no nosso condomínio, os vizinhos, as pessoas que a gente não conhece, os funcionários dos lugares onde a gente trabalha, os nossos funcionários, aqueles que têm, as pessoas que a gente não conhece, a gente precisa derramar amor. E como que a gente vai derramar amor para o mundo? A gente vai derramar amor para aquela pessoa que aparece na nossa frente. Se aquela pessoa está precisando de comida e você tem como dar, você dê. Se aquela pessoa está precisando de roupa e você tem como dar, você dê. Se aquela pessoa, às vezes, ela não está precisando nem de comida nem de roupa, ela está precisando de um sorriso, né? Que abraça, agora ninguém pode abraçar. Mas às vezes ela está precisando de uma palavra de ânimo, né? Às vezes ela está precisando você ouvir que vai dar tudo certo. Ela ouvir de você que vai dar tudo certo, mesmo que esteja tudo errado, que precisa ter fé. Às vezes ela está precisando de um consolo, né? Às vezes é uma pessoa que está com parente doente, que está com parente internado, você dê consolo, não é verdade? Às vezes essa pessoa só está precisando de um conselho, né? Um bom conselho. Então a gente precisa dar amor. A gente tem várias formas de dar amor. A gente pode dar amor em forma de comida, a gente pode dar amor em forma de palavra, de gestos carinhosos. A gente pode dar amor de várias formas. Então, nesses tempos de pandemia, o que eu tenho feito para superar é buscar de Deus, que é a minha fonte de força, a minha fonte de renovo, a minha fonte de proteção, e também através de Deus e para as pessoas dar amor na forma que me aparece, né? Então, se alguém está precisando do que for, que a gente derrame amor sobre essas pessoas. Às vezes é um áudio que você manda, às vezes é um louvor, às vezes é uma palavra de ânimo, né? Às vezes é um cuidado, né? Um bolo, um pedaço de carne do churrasco do vizinho. Isso é amor, né? Então a gente precisa fazer valer o amor. E é fato que ninguém vai passar por esses dias baseado só em proteção física. A gente precisa também da proteção espiritual, da proteção de Deus. Para os cristãos, a figura de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos ama e que coloca no nosso coração a mensagem de amar ao próximo. Mesmo que seja o próximo que você não concorda muito ou que você não gosta muito, você precisa amar,
né? E é que a gente derrame amor nesses dias sobre a vida das pessoas. Até porque é uma egrégora, né? Você tá combatendo o inimigo invisível, porque existe um inimigo, né? Nessa pandemia toda, que é a doença, que é o mau humor, o desânimo, né? E que a egrégora ajude a levantar toda essa fé que nós temos, que nos proteja, né? Eu acredito muito nisso. Eu também. E é assim que a gente tem lutado as nossas guerras, né? Vamos ganhar. E vamos ser vitoriosos. Eu creio. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de nos receber, um canal assim, amador, né? Mas eu agradeço a sua disponibilidade de poder falar, de passar uma mensagem pra gente. E olha, curtam, compartilhem, se inscrevam. E muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço, nunca fui entrevistada. Gente, que emoção! Fui até ali, né, fazer uma escova, um babyliss. Mas olha, Virgínia, eu que agradeço, é um prazer pra mim. E assim, mais ainda porque a gente pode compartilhar, né, as nossas experiências, a nossa conduta de vida, e essa troca é tão importante, né? Porque assim, eu sou muito inspirada pela forma como você lida com seus filhos na sua casa, na sua família, o estar sempre junto. Antes da gente ter filho, o Matheus, e a gente já observa, olha, Ana, como que a Virgínia faz? Quando os nossos filhos for adolescentes, a gente vai trazer tudo pra casa igual a Virgínia faz. É verdade. E eu acho que a gente cresce quando a gente troca, né, as experiências, quando a gente se inspira com o outro e a gente inspira o outro, isso só traz para nós crescimento, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero aqui agradecer a Virgínia, vocês não sabem, mas a Virgínia ama os meus meninos. A Virgínia enche meus meninos de presente desde que eles eram bebezinhos. O tio Nelson já se vestiu de Papai Noel e veio aqui em casa. Lembra, Virgínia? As minhas crianças amam a tia Virgínia. A tia Virgínia já viajou o mundo e sempre trouxe uma lembrancinha do mundo inteiro. Eles são apaixonados na tia Virgínia. Muito obrigada por tudo que você faz, tá? Imagina. Você e o Nelson, nosso coração.